Olá, seja muito bem-vindo a mais um Upcast. Nós estamos nesse projeto aí que Deus tem colocado no nosso coração de trazer pessoas relevantes, pessoas que marcam a nossa geração, para que você tenha um up na sua vida. E hoje, nesse quarto Upcast, nós temos a honra de receber aqui uma pessoa que tem influenciado a nossa geração. Você, talvez jovem, adolescente, você aqui da nossa região, você já tenha visto, ou você fora da nossa região, você dos Estados Unidos. A gente tem a honra de receber aqui Milena Amorim. Amém. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Olá, pastor. Olá a todos que estão assistindo, estão nos escutando. Quero dizer que é uma alegria, uma honra inenarrável estar aqui. Uma honra mesmo, estou muito feliz. Amém. Muito Obrigado. feliz. Obrigado por aceitar esse convite. A gente estava conversando, acho que foi uns 6 meses atrás, né? Uhum. Já estamos pensando, estamos com esse projeto. Foi. E agora saiu do certo. papel. Estamos aí com a parceria com a MV7 Consultoria. Top demais. Que Deus também tem colocado isso no coração do Matheus e da Vani. Muito bom. E esse sonho tem se realizado, tem alcançado muitas pessoas. Muito bom. E, Milena, a gente não sabe o alcance que tem as nossas redes, né? Talvez muitas pessoas não te conheçam. É verdade, é verdade. Milena Amorim, o que você faz? Bom, o pastor já falou meu nome, sou Milena Amorim, tenho 20 anos, fiz 20 anos esse ano, fiz em março. Uhum. E, bom, as pessoas perguntam, né, quem é você? E aí eu começo falando, eu sou uma pessoa que foi transformada por Jesus e que busca conhecer mais sobre quem é Jesus a cada dia mais. E, bom, hoje em dia eu faço teologia EAD pela Unicesumar, estou buscando conhecer mais sobre quem é Jesus, mais sobre ministério. Sou cantora, não falo que eu sou cantora, né? As pessoas falam, meu Deus, a cantora. Não, me considero uma ministra de louvor, filha de pastor, filha, neta, bisneta, sobrinha de pastor. E é uma alegria, né, tá aqui podendo levar quem é Jesus, levar Jesus através da adoração, através do louvor, que é aquilo que eu fui chamada para fazer, né? Fui chamada bem... Bom, vou contar aos pouquinhos. Amém. Eu acho que é um desafio ser ministro, estar na igreja, jovem, adolescente, você tem se levantado aí como uma voz profética, sendo referência para muitos adolescentes, né, também. Digo pelos nossos, né, que bombaram a minha caixinha de perguntas lá no Insta, falaram, leva a Milena. Não, foi muito especial. Eu já estive na igreja de vocês 2 vezes, 3 vezes. 3. 2 nos jovens, isso. E aí uma vez na igreja mesmo. Meu pai foi pregar e eu fui ministrar com ele. E todas as vezes foi um tempo muito precioso. Eu lembro que eu senti muito a presença de Deus. O Matheus ainda tocou comigo. Foi muito precioso. Eu lembro que no culto do pastor... eu acho que era numa quinta-feira, se não me engano. Isso. Meu pai foi pregar. Tive um tempo tão precioso com o pastor Moacir que eu saí de lá, da igreja, chorando. Eu saí da igreja assim, meu Deus, o que esse homem viveu, o que esse homem vive com Deus é inspirador. Quero viver também. Então, sim, são pessoas referências, uma igreja referência, né? Sim. Não só para Campina Grande, mas para Curitiba também, para o Brasil. Então, é muito bênção. E você falou de referências, né? Mas hoje você é uma referência aí para os nossos adolescentes, para a nossa geração. E eu acho que a pergunta que muitos deles fazem é como começar no ministério, como se desenvolver, como você se desenvolveu. Filho de pastor, estava ali na igreja, provavelmente, cresceu na igreja. Pois é, nasci na igreja, as pessoas perguntam, né, Milena, você lembra do dia que você aceitou a Jesus? Eu falo, eu não lembro. Eu acho que eu aceitei a Jesus muitas vezes nos cultinhos de criança, nos cultinhos infantis. Então, eu sempre ali na igreja. Meu pai, ele sempre insistia para eu participar do coralzinho das crianças. E eu sempre participei. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito envergonhada, muito pra dentro. Eu gostava de cantar, mas eu tinha vergonha de cantar até na frente dos meus pais, assim. Era uma timidez, era difícil. Então foi algo que foi quebrado lá na frente, algo que Deus transformou mesmo.
E aí eu cantava no coralzinho, as pessoas me davam solo pra eu fazer, só que não dava, tipo assim, não dava certo. Na hora ou eu travava, ou eu desafinava tudo. Era cantata de Natal na igreja, era solo com o meu pai que ele tentava, tipo assim, teve até o DVD que ele gravou em 2012 na igreja. Ele falou, canta uma música comigo. Daí eu era, tipo, tinha 11, 12 anos, eu perdi a oportunidade, mas é porque realmente eu tinha muita vergonha. Não conseguia mesmo. Não conseguia. E ali, desde pequena, acompanhando meu pai, né? Pra quem não sabe, o meu pai, ele é pastor. Hoje ele tá mais na linha de pastor e escritor. Mas ele sempre foi ministro de louvor, né? Ele sempre teve a dupla sertaneja com o pastor Rogerinho. Meus pais têm o CD. Esses dias eu fui almoçar na casa da minha mãe e tava lá o CD do pastor. Só as lendas. Só as relíquias da quadrangular. Eu falei, eu acho que esse aqui é o pastor Rodrigo. Sim, tinha cabelo ainda, né? Tinha cabelo. Mas, então ele teve a dupla, aí depois ele teve a banda Frutos da Criação. E ele vivia viajando, assim, não só o Paraná, mas ele viajou, tipo assim, o Brasil todo. A música tava na família, não tinha como tirar, né? Ele sempre viajou e, enfim, sempre teve muitas experiências com isso. Ele gravou 12 CDs e um DVD. Então, sempre ele foi a minha inspiração, né? Sempre ali me incentivando, ele, a minha mãe também. Mas hoje ele já tá em outra área. Daí ele fala que eu que fiquei, né? Eu que fiquei com a música, com o louvor. Mas, enfim, você perguntou como que foi, né? Como que eu comecei, como eu entrei no ministério. Aos meus 13 anos, eu entrei pro Ministério de Adolescentes da minha igreja. Eu tinha vergonha até de ir pra um culto de adolescentes, porque eu olhava a galera mais velha, assim, tipo, eu falava, eu tinha 12 para 13 anos, eu falava, meu Deus, que vergonha. Pra você ter uma ideia da minha vergonha. Eu tinha vergonha de ir. Assim, era pilha na cabeça, né? Mas eu fui. Aí meu pai falou, você vai num retiro de inverno. E aí eu não queria ir, não queria. Até que ele me convenceu, falou, tá bom, eu vou. E aí eu gostava de cantar, mas tinha essa vergonha. E eu falei, Deus, se for da tua vontade isso, se o Senhor realmente quer isso pra minha vida, quer que eu cante, quer que eu seja uma ministra de louvor, talvez algum dia, que o Senhor fale comigo na primeira noite do retiro. Eu dei esse passo de fé, assim, com 13 anos, né? Tão novinha, mas eu falei, fala comigo, Deus. E aí eu fui pra esse retiro, na primeira noite, o que acontece? Deus fala comigo. Foi uma noite, uma virada, assim, essa noite foi uma virada de chave no meu ministério. Foi ali, um pastor, foi ali. Ali que começou, então... Ali que Deus me chamou, assim. Que legal. Eu realmente entendi, é isso que Deus quer. Eu fui pra esse retiro. E aí, na noite, o pastor, ele chamou as meninas pra frente. É um profeta que sempre tá lá na igreja. Só que ele não me conhecia. Ele não sabia que eu gostava de cantar. Sempre, tipo, não me conhecia. E ele começou a ministrar e profetizar sobre a vida das meninas. E eu tava ali, né? Assim, Deus, fala comigo. É agora que Deus vai falar comigo. E realmente, Deus falou. Ele chegou pra mim e ele falou, eu vejo melodias, eu vejo canções, e entre a sua adolescência e juventude eu vejo você gravando CDs. Na época ele falou CDs. Hoje em dia já é... Né, a gente sabe que não tem CD, é mais plataformas digitais, mas ele falou isso. E ele disse que eu não seria uma cantora, mas sim uma adoradora. Ele falou aquilo... E aí, no final, ele só falou, confie. Essa é a palavra de Deus pra você. Confie. E na hora eu falei, meu Deus. Deus escutou realmente uma oração de uma menina de 13 anos. Uau. Ele escutou, sabe? Eu orei no secreto. Deus escutou e respondeu. Ali que ele me chamou. Aí eu falei, tá, então eu não vou mais ter vergonha. Assim, vou mesmo com vergonha, né? Seja forte e corajoso. Vá mesmo com medo. E aí eu fui. E aí tem um departamento lá nos adolescentes que chama Garagem de Louvor. É como se fosse um projeto pra galera mais nova que quer entrar para o Ministério de Louvor, que hoje é o Adolis Music. E aí, todo sábado, a gente se reúne lá de tarde, a gente passa o dia na igreja quase. Eu, desde os meus 13 anos, todo sábado, passo o dia na igreja. E eu amo, é tipo a rotina. Que top. Aí a gente se reúne lá e... a gente fica ensaiando, sabe? Como se fosse uma preparação pro pessoal que quer entrar. Sim. Porque a gente optou por essa forma para não ter que fazer audição, sabe? Ainda mais com adolescente, que é difícil a gente achar. Sim, é uma escola, acaba sendo uma escola porque muitos não têm oportunidade em casa. Exatamente.
Eu digo de experiência própria. Eu, quando comecei, não tinha... Adolescente não tem dinheiro para comprar. Às vezes a família ali não tem condição. Ou às vezes até o próprio pai, a mãe, fala assim, não, isso é fogo de palha, não vou investir nisso. Diz o pai, né? Exatamente. Então, os instrumentos, tudo é muito caro. E ali, aulas sempre foi caras. Então, é muito legal ouvir esse projeto. Porque foi a maneira que eu comecei também lá atrás na música. Vai na igreja, vai ensaiar com a pesada. Ver se é isso que... Né? E ali surge, né? Ali despertam grandes músicos, né? Muito. É sempre nos pequenos projetos, nas pequenas coisas. Talvez esses adolescentes... Eu já vi muitos, assim, que não têm apoio dos pais. Não, tipo assim... Eu aprendi sozinha, né? Tocar violão e teclado. Eu vejo que na minha época, assim, na minha geração, a maioria ali aprendeu tudo sozinho. Assim, nem tinha um violão direito, tinha um violão lá na igreja, aí eles ficavam disputando quem que vai usar o violão, sabe? Então é um projeto muito massa, assim, que eles tiveram a ideia há uns anos atrás, antes de eu entrar nos Adoles, que ainda permanece hoje, né? Mas eu lembro até hoje. Eu acho que deu fruto, né? Amém! Não, realmente, assim, hoje em dia, assim, não só eu, né, mas muitas outras pessoas são... assim, ministros de louvor, músicos excelentes, sabe? E aí eu fui, né? Eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui nesse garagem, eu entrando lá, e aí tinha muitas pessoas, acho que tinha uns 5 adolescentes que cantavam, tinha uma galera que tocava, e aí todo mundo sabia quem eu era, né? A filha do pastor, mas ninguém sabia que eu cantava, tipo assim... O que ela vai fazer? Sabe? Tipo, nossa, deve se achar, certeza, nem deve cantar nada. E a minha voz, ela era um pouco diferente, né? Ela era mais fininha, mas eu era afinada, assim. E aí eu cantei, eu lembro até hoje, Pai Nosso. Deixe o céu descer. Aí a galera começou a olhar, assim, e falou, meu Deus, a Milena canta! E, enfim, depois disso, passou uns 2, 3 sábados, o pastor me convidou para fazer parte do louvor. Aí foi aos pouquinhos, assim, foi indo. Entrei no louvor dos adolescentes, aí o meu pai, ele pediu pra eu entrar no louvor da nave, da igreja. Aí nos domingos eu comecei, né, fazer backing. Só que por muitos domingos eu só dublava, porque, tipo, nem sabia fazer backing, nem sabia divisão de voz, não fazia ideia. Só tava lá, entendeu? E sempre ali, né, pedindo ajuda para as mulheres que sabiam fazer backing, sabiam dividir voz. E aí, aos pouquinhos, meu pai, ele sempre foi pregar ou ministrar nas igrejas. Aí ele começou a me levar junto. Legal. Eu vejo que o meu pai, ele foi essencial no meu ministério. Ele que me impulsionou, sempre, assim, me incentivou. Mas eu vejo que se ele não tivesse me dado oportunidades, eu talvez não teria tido, sabe, grandes oportunidades que marcaram a minha vida. Sim. Eu lembro que ele estava como coordenador, já foi coordenador de jovens, coordenador da Comec, e aí foi bem nessa época que ele estava coordenador da Comec, teve uma marcha da família ali na Praça do Atlético, você lembra? E aí teve a Marcha para Jesus um ano depois. Ele falou, não, você vai cantar uma música. Eu lembro que eu tinha voz bem diferente, assim, bem fininha, menos desenvolvida, né? Mas ele fazia questão de me colocar, sabe? Teve um evento grande na Advec, grande, assim, sabe? Só a galera top. E aí o meu pai ia ministrar o louvor. Ele falou, não, você vai cantar uma música, pelo menos, sabe? Ministra. Ele falava, vai, ministra, fala alguma coisa. Não tá legal aqui. Ele sempre me incentivando. Então, foi assim que começou, sabe? Sim. Que eu, aos pouquinhos, é tudo um processo, né? A galera fala, como perder a timidez pra ministrar? Como perder o medo, a vergonha, é muito processo. Sim. É muito aos pouquinhos, é a forma que você vai se entregando realmente, né? Você demonstra como ministrar o louvor. Você demonstra, você no louvor, na ministração, reflete o teu secreto. Reflete a maneira como você busca Deus lá na sua casa quando ninguém tá vendo. Eu vejo que é isso, principalmente. E é muito aos pouquinhos, né? Sim, é muito. E louvado a Deus pela vida do pastor Rodrigo, que a gente quer muito que ele esteja aqui conosco também. Quero contar esse testemunho para ele, mas um spoiler.
eu lembro do pastor Rodrigo, na minha adolescência, como coordenador de jovens do estado, fazendo retiros não, os congressos na praia. Peguei essa época da praia já, sou jovenzinho, tá? Não sou velho. A minha esposa pegou o tempo de Maringá, lá do tempo do pastor Rogerinho. Que marcaram a minha vida, justamente de eu experimentar esse algo diferente na adoração. E a gente vê o quanto é importante ter alguém motivando, incentivando, muito. Alguém ali apoiando, empurrando, né? Demais. E eu acho que a pergunta que muitos adolescentes têm, se perguntam assim, mas eu estou buscando a Deus, Deus me fala algumas coisas, mas eu sou muito novo ainda, né? E legal de você compartilhar isso, porque foi um processo. Muito. A Milena, dos 13 anos para cá, com certeza mudou muito, mas foi, nesse tempo, tudo trabalhar de Deus. Foi muitos empurrões, muitos desafios para você. Muito. Eu acho que um deles como é ser filho de pastor, neto de pastor, que você chega, mas ela tá ali, talvez muitos, porque é filha do pastor. Nossa. Eu acho que isso passa uma insegurança muito maior, né, para você. Muito. Como é que foi? Teve que lidar com isso? Ixi, na igreja, nós temos uma igreja aqui no Ecoville, né, pra quem não sabe, a 10ª aqui é Ecoville. E é uma igreja grande. Muito grande. É grande, assim. Muito grande. Tem bastante membros. O nosso grupo de adolescente é bem forte. Sempre foi o grupo mais forte. Vem geração, passa geração, os adoles é o grupo mais forte, assim. Então, sempre vários adolescentes. E quando eu comecei a cantar, assim, aos pouquinhos, aí comecei a cantar na igreja. Aí eu fazia, tipo, backing todo domingo. Aí meu pai falava, não, vai cantar. Sempre vai ter alguém. Sempre teve alguém que falou, tipo assim, a Milena só tá ali porque é filha do pastor. A Milena só tá cantando, só recebe essas oportunidades porque é filha do pastor Rodrigo. Isso e aquilo. E aquela pressão em cima, né? Sim. Mas eu nunca lidei, assim, com isso como se fosse um peso, sabe? Tipo assim, falavam mal, falavam pelas costas, tratavam bem. Sempre, tipo assim, me tratavam bem e queriam ser amigos. As pessoas sempre ali... Algumas, né? Nem todas. Mas algumas buscavam uma amizade interesseira, às vezes, pra poder, tipo, cantar no domingo. Sempre vai ter. Mas eu sempre lidei com isso, ser filha de pastor, como uma honra. Como uma bênção mesmo, sabe? Legal você falar isso. Inclusive hoje, algum tempo atrás, eu recebi uma palavra que tudo que o meu avô e o meu pai plantaram de anos de ministério, quem iria colher são os netos. Eu. Que legal. A gente recebeu essa palavra e eu creio nisso, sabe? Meu avô, meu pai, anos de ministério, anos ali batalhando, porque pastorear não é fácil. Nossa, eu não sou pastora, mas, né? Tenho uma família toda pastoral. E eles desbravaram, né? Seu avô sempre foi referência. A minha família ali, até contando, minha família, porque é próximo ali, Fazendinha, Campo Comprido, Ecoville. Então, as grandes campanhas ali, minha tia estava sempre ali. Era algo sobrenatural que eu, muito pequenininho, mas eles desbravaram numa cidade difícil que é Curitiba. Sofreram em construir uma catedral daquele tamanho. Muito. O meu avô, eu tava lembrando esses dias, o meu avô é um dos heróis da fé, assim, que eu olho e falo, mesmo? Uau. Sabe, referência mesmo. Tipo assim, começou numa igrejinha pequena, lá na Bernardo Sobieck, ali no Campo Comprido. E aí tava lotando, não tava dando, tava enchendo. Daí que Deus falou pra ele, vamos construir uma catedral. Só que assim, pra aquela época, há mais de 30 anos atrás, era muita loucura. Porque ali no Campo Comprido não tinha nada. Era tudo mato. Mas era tudo mato. Era tipo um bairro meio afastado, que ninguém ia, ninguém dava nada. Meio na saída da cidade. Ninguém dava nada. E aí ele falou, eu vou construir uma catedral aqui. E ele construiu com a ajuda de Deus. Deus fez grandes coisas. E hoje a gente vê os frutos, né? Hoje eu sou fruto disso. Sim. Eu sou fruto de um passo de fé de um homem de Deus.
Isso é muito massa. Nós somos os ecos que eles Exatamente. profetizaram muito tempo atrás, né? Muito. O passo de fé de um homem deu grandes frutos, milhares de almas alcançadas, milhares de jovens, adolescentes. E hoje é uma igreja que é bênção, né? Eu vejo que é uma referência. Mas eu vejo como, sim, ser filha de pastor, ser neta de pastor, tem seus desafios, tem seus contras ali, é uma parte difícil, mas é muito mais uma honra. É um privilégio, realmente, porque são homens escolhidos por Deus. Eu gosto sempre de perguntar, nós já recebemos aqui 2 filhos de pastores, você é a terceira agora, porque normalmente um filho de pastor não quer seguir esse caminho, por ver o sofrimento que é do pai, da família, a moeda mais preciosa que tem, o tempo, né? Nós que somos pastores, a gente vê o quanto nós deixamos o nosso tempo em favor da obra, das coisas de Deus. E aí os nossos filhos acabam vendo aquilo talvez com outros olhos, né? Estou dividindo meus pais. Nossa. Então eu acho que essa talvez seja uma mensagem que muitos não entendem. E se você puder deixar uma mensagem, né? Claro que você já deixou, Claro. você vê com outros olhos, mas como que foi para você lidar com essa... Seu pai sempre viajou, nossa, né? Como Ele sempre viajou. Hoje ele tá mais, assim, na nossa igreja. Hoje ele assumiu o culto de domingo. Então ele é o que sempre auxiliou meu avô em tudo. O co-pastor ali, né? Ele cuida do TCL, cuida da liderança. Mas eu vejo que... Como é difícil. Como é difícil ser pastor. Assim, né? Filha de pastor, sempre... vi, assim, eles muito tristes, os meus pais, assim, chegando, sabe, ralando, dando duro pra fazer o melhor, sabe, campanhas abençoadas, cheias de Deus, cheias da presença de Deus, sabe, vidas alcançadas, curadas, transformadas. E eu vi sempre muita ingratidão, infelizmente. Em todo lugar tem, mas... Só quem vive na pele sabe, ali. Assim, sabe, pessoas que chegam na sua vida e saem do nada da sua vida, só que saem ainda falando mal, sabe, porque a igreja não supriu o que ela queria, a igreja não tem isso, a igreja não tem uma mídia top, a igreja não tem um louvor top, a pessoa sai da igreja e sai falando mal, mas não tinha necessidade da pessoa sair falando mal. Eu já vi tanta história difícil, assim, que eu ficava pensando, nossa, mas nunca eu vou querer ser pastora. Eu falava, eu não vou ser pastora, não quero isso pra mim. Mas não adianta, quando Deus escolhe, eu vejo, como eu falei, né, uma honra, porque são homens escolhidos por Deus, eles estão deixando um legado, vão deixar um legado, uma referência, mas assim, é diferente, né? Eu não sou o pastor. Eu sou a filha do pastor, mas eu não sou pastor, eu não tenho que ser pastora necessariamente, né? A minha área pode ser profissional, claro, sempre servindo a Jesus, mas eu não tenho que ser necessariamente. Só que quando Deus escolhe, não tem jeito. E cada um tem o seu chamado, cada um foi escolhido para um propósito diferente. E eu vejo, né? Eu recebi uma palavra também, que uma vez eu lembro que tinha um aplicativo de perguntas anônimas. Era uma febre, assim, lá na adolescência. Hoje em dia, não tanto. E eu lembro que me mandaram: sai das costas do seu pai. Você vive andando nas costas... Você vive andando nas costas do seu pai. Você só, tipo assim, como se, só canto, só ministro nos lugares por causa do meu pai. Sim. Eu vejo que, cara, Deus me chamou. Deus me escolheu. E vamos pensar isso? Ok. Mas eu recebi uma palavra... até me perdi. Recebi uma palavra esses tempos que eu não seria conhecida pelo nome do meu pai, pelo nome do meu avô. Eu seria reconhecida pelo que Deus iria fazer na minha vida. Que top. Você vê isso? O meu pai tem um ministério poderoso dele. O meu avô tem um ministério legado poderoso dele. Eu creio que eu terei, eu creio que os meus filhos terão. Cada um foi chamado por um propósito diferente. Amém. Lidar com isso, né? Entender isso realmente só nos aproxima cada vez mais de Deus. E você tem vivido dias aí incríveis. Amém. Eu acho que a gente chamou na hora certa. O podcast aconteceu na hora certa.
teve esse boom, você cresceu na igreja e aí começaram os convites. E recentemente, como é que foi ministrar aí pra fora, viajar? Você vê, como eu falei, fruto né? também, eu acho que eu vi no seu stories, fruto também de uma promessa que Deus fez, né? Sim. Conta aí pra gente. Foi muito poderoso. Eu comecei nessa de ministrações, né? De convites, aí eu fui desenvolvendo aos pouquinhos. Ano passado eu tive a oportunidade de ministrar no Congresso de Jovens, que foi outra experiência surreal também. Sim. Foi sobrenatural o que Deus fez, né? Só fugindo um pouquinho da pergunta. Eu estava lá e realmente foi... Estava no meio do povo, fiz questão de estar lá no meio, que a atmosfera que a gente sentiu ali, acho que tínhamos mais de 3.000 pessoas. Foi. Depois o primeiro congresso de jovens, depois da pandemia. Então, muitos ali, a geração que a gente levou, pelo menos na nossa igreja ali, quase 100 pessoas que nós levamos, muitos não sabiam o que era. Não sabiam o que é. É um retiro? A gente vai ficar lá? Como é que é? Não tinham noção do que é um congresso estadual de jovens. É muito grande, né? É algo muito diferente. Que eu sempre acompanhei, porque o meu pai era coordenador. Sim. E ele fazia, né, os congressos lá na Praia de Leste, com o Thales, com a Oficina G3, com uma galera top. Meu Deus. Teve um ano que eu quase levei um amigo meu desviado para o Congresso de Jovens, só abrindo parênteses aqui, que ele viu a foto, que era o banner lá do Congresso de Jovens, tinha Thales, tinha Oficina G3, tinha livres. Era assim, absurdo. Em 3 dias. Só a nata da nata. Do momento. E era tipo assim, ó, R$50 a inscrição. Nunca que a gente ia conseguir participar de um evento assim. Nossa. Mas só abrindo parênteses. Não, mas eu lembro, e eu era criança, né? Tinha 10 anos. Eu ficava correndo, como eu falei, né? Lá no congresso. Ficava correndo pra lá e pra cá, vendo aqueles jovens tendo experiências com Deus. A gente ia antes pra programar todo o evento, né? Eu lembro que meu pai levava as irmãs de oração uma semana antes pra ungir os quartos, pra ungir aquele lugar, sabe? Legal. Isso eu não sabia. Não, era um trabalho muito bom, assim. Não, e hoje em dia é também muito bom. Mas hoje eu tive a oportunidade de participar, depois de 10 anos... com a minha geração. Então foi um tempo muito especial, assim, eu nem imaginava nem sabia que eu ia cantar lá. Eu fui saber realmente, tipo, 2 dias antes. Tanto que, meu Deus, o Matheus tava lá, eu tô aqui com a banda da Terceira Igreja, foi maravilhoso, assim, a gente ensaiou, tipo, pelo WhatsApp. Mandei os tons, mandei tudo, falei, vai ser assim, 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 e só vai. E Deus fez grandes coisas, tive uma experiência tão poderosa, assim, sabe, uma experiência de chegar lá um dia antes. Fui no meu quarto, eu abri a janela, tava com uma vista maravilhosa do mar. Aí eu comecei a orar assim e falar, meu Deus, Deus é um Deus geracional. Meu Deus, muito poderoso, sabe? Eu tava aqui, parece que foi ontem, eu tava aqui, eu já tô tendo a oportunidade de estar aqui, mas ministrando para a minha geração de jovens, sabe? E aí, no momento da ministração, pensa, eu comecei a ministrar, e aí 1 hora, nossa, foi uma experiência única, assim. Tive uma visão, assim, de estar só eu e Deus no lugar. Não tinha mais ninguém. Foi bem na hora do porquê ele vive. Parecia que não tinha ninguém. Só eu e Deus ali. E Deus fez tantas coisas poderosas, assim. Meu Deus do céu, aqueles adolescentes jovens cheios da presença. Eu conseguia ver, assim, sabe, o olhinho brilhando de pessoas. Eu quero mais de Deus. Foi um momento em que eu ministrei sobre depressão, sobre ansiedade, sobre a nossa geração ser apaixonada por Deus, mas não só ali, não só na igreja, mas muito mais. Eu creio que Deus está levantando uma geração que queima por Jesus, que ama Jesus muito mais, fora das 4 paredes da igreja, mas que ama e que vive o evangelho. Eu creio nisso. Meu Deus, então foi muito precioso. Congresso de Jovens, eu lembro que na sequência... Convenção Nacional também, né? É verdade. Recebi também, nesses últimos anos, o convite, né? Eu fico muito honrada, porque eu vejo quantos gostariam de ter essa oportunidade. E tem espaço para todos. Mas essa oportunidade de estar na convenção estadual, no Congresso Estadual de Jovens, de Mulheres, e no Convenção Nacional. Vou estar agora também, daqui umas semanas. Recebi esse convite, é muito, muito especial. Vejo que é uma honra mesmo.
algo que muitos gostariam. E Deus está levantando uma nova geração, Deus está levantando pessoas que são compromissadas, que buscam realmente no secreto, não só as aparências, não só ministrar em lugar com muita gente, em lugar que tem uma estrutura top, não só por performance, mas muito mais do que isso, uma adoração genuína e verdadeira. Como que é a Milena, então, fora aí desses grandes eventos dentro de casa? Que Deus... Bom, pastor, você vê que eu já mudei a pergunta que você tinha perguntado lá, mas daqui a pouco eu respondo. Não, tá legal. Dos Estados Unidos. Mas eu falo que, assim, eu não consigo viver um dia sequer sem ter o meu tempo ali com Jesus. A palavra de Deus diz orar sem cessar. Mas não é assim, tá ali de joelhos o dia inteiro. É orar no teu carro. Eu tenho tanta experiência com Deus no carro. Meu Deus, teve uma vez que eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu tô dirigindo aqui, eu não posso começar a chorar aqui. Então, essas experiências são as melhores. Eu não consigo viver um dia sem ali... entrar lá, tem um escritório lá na minha casa, eu entro lá, tenho o tecladinho ali, tenho o computador, coloco a playlist de devocionais, de louvores que realmente tocam, e aí ficar ali, pelo menos um tempo, assim, sabe? Não precisa ser horas de oração difícil, mas chegar à presença de Deus com o que você tem, com o seu coração aberto e disposto a buscar e conhecer mais sobre quem Ele é. Não tem como, o Espírito Santo vai começar a se revelar de uma nova forma. Ele vai... à medida que você busca, é a medida que você recebe. Então, quanto mais a gente buscar-me-eis e me achareis. Peçam e recebereis. Então, eu vejo que isso é o essencial. Porque não tem como a gente... O meu pai fala, né? Não tem como a gente chegar no altar... chegar num culto de domingo, chegar em qualquer culto que seja e ministrar, tocar ou pregar, falar alguma coisa se você não se preparou antes em casa. Se você tá vazio, né? Não tem como. Muitas vezes a gente... Acho que é um mal da nossa geração, que a gente é tão atarefado, né? Até essa semana eu estava vendo um dado que nós adolescentes, o adolescente mais ainda, o adolescente passa conectado 9 horas do seu dia. Meu Deus. É uma média que o celular passa para... E o adulto ali, 7 horas. E a gente vive dizendo que a gente não tem tempo para Deus, né? Meu Deus. É tão corrido, meu Deus, as coisas estão tão corridas, e tem igreja, mas nós vivemos 9 horas do nosso dia conectado. 9, 7 horas, 8 horas que seja. É o mínimo de agora. E você falar isso, eu não consigo, eu vejo que é uma resposta para a nossa geração. Amém. Da mesma forma que eu acredito que nós devemos subir para ministrar, para orar, nós devemos ir para as nossas reuniões, mesmo que a gente não vá ali exercer uma função, vá servir. Eu acredito que nós devemos ir com o nosso coração já com algo que Deus nos falou no nosso dia. Exatamente. Para nós trazermos a mesa. Sim. A mesa do Senhor, ela está preparada, mas também Ele nos faz um convite, né? Venham até mim, tragam, né? Então, as nossas experiências do dia a dia, elas somam muito, vão de encontro àquilo que Deus vai falar no louvor, vão de encontro àquilo que Deus vai falar durante o momento da palavra, enfim, na célula. Muito. E uma coisa que eu estava pensando esses dias, receber a unção de Deus, você só recebe se você busca. E eu estava pensando, por que a gente fica tão cansado? Eu fico, né, na hora que a gente ministra, depois da ministração, parece que um caminhão passou por cima, assim. Claro que por causa ali da performance, né? Fica cansado, mas muito mais espiritualmente. Sim. Porque a tua unção, a unção que você recebeu está saindo. Está saindo ali no altar para pessoas, alcançar pessoas. Né? Exatamente. Então, para sair a unção, é muito mais fácil do que você buscar e receber a unção. Por isso que a gente tem que buscar muito para receber realmente assim esse poder, essa glória. E não tem como, né? Você estava falando, hoje em dia, infelizmente, a nossa geração ela tem se distraído muito.
Sim. Cara, assim, tem dias que eu olho e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no TikTok? Tipo assim, sabe? Tô aqui alguns minutos já e só passando os vídeos pra baixo. O que isso aqui tá me edificando? O que isso aqui tá movendo na minha vida, sabe? E daí o Espírito Santo começa a falar, você podia estar me buscando agora, você podia estar lendo da palavra, aprendendo mais sobre mim. Mas você tá aí distraída. Então, realmente, assim, se não cuidar, é muito fácil se distrair. Sim. Com as coisas do mundo, com as coisas, né, de fora, mas sempre buscando mais de Deus. Amém. Buscando, né? Vamos voltar naquela pergunta. Vamos voltar naquela pergunta, senão eu não paro de falar. Não, mas a gente tá aqui para isso, para compartilhar mesmo. Como é que foi? Nos Estados Unidos. Gente, ministrar, pra quem não sabe, viajar. Eu fui agora em junho. Recebi o meu primeiro convite internacional. Nossa, que pra mim foi poderoso. Amém. Há 5 anos atrás, Deus falou comigo. Deus disse que em 5 anos eu estaria indo para os Estados Unidos. Deus usou um profeta. Foi assim, eu tava num retiro. Sempre nos retiros, né? Os retiros eu tenho as minhas melhores experiências com Deus. E ele falou que viu uma bandeira da América. Falou que em 5 anos eu estaria indo para lá. Na hora eu não entendi, eu fiquei assim, como, né? Eu achava que seria por outra forma, ou eu estaria indo morar, ou estudar, ou eu não fazia ideia. E foi totalmente de uma forma bem diferente, né? Eu estive em outubro lá com a minha família, em Orlando. E aí o meu pai, né, que conhece alguns pastores, ele foi pregar em algumas igrejas. E nisso ele me levou para ministrar, né? E aí eu fui em uma igreja chamada Family Church, que era First Baptist, uma batista há um tempo atrás. E aí a gente conheceu o pastor Lécio, conhecemos líderes de jovens, de louvor. E aí eu ministrei e eles gostaram bastante de mim. E aí eles falaram, ano que vem, todo ano a gente faz uma conferência chamada Awake Conference. E ano que vem a gente vai te chamar. Aí eu falei, outubro do ano passado, de 2022. Aí eu falei, amém, né? Nossa, eu quero. Só que eu duvidei na hora. Eu fiquei pensando, nossa, mas se chamarem alguém do Brasil, vão chamar alguém mais com certa relevância maior. Não vão pagar passagem pra ver, tipo né? assim, capaz. E não é que me chamaram. Foi no começo do ano, a gente começou a alinhar tudo. Falaram que iam me abençoar, né? Iam pagar as despesas, iam pagar a viagem realmente, só pra estar ministrando com eles nesses 3 dias de conferência. Foi um presente de Deus, assim. Fui pra lá e eu consegui marcar algumas outras igrejas. Nossa, por incrível que pareça, eu não fui em nenhuma quadrangular. A galera daqui perguntou, foi em quadrangular, né? Eu falei, não fui. Eu fui na Family Church, eu fui na Assembleia de Deus, fui na Bola de Neve, tudo diferente. Fui na IPTM, fui na Lifehouse, acho que é isso. Na IPTM, eu acho que foi de última hora. Como é que foi? Porque do nada você tava com o Leonardo Salles lá. Foi muito engraçado. Do nada. Foi de Deus, foi muito de Deus, né? Foi de Deus. Eu ministrei os primeiros dias lá na conferência e foi tudo muito de Deus, assim, a gente não sabia onde ia ficar. Falei, mãe, só vamos. Eu fui com a minha mãe, primeira viagem, assim, que faz eu e ela, sem o meu pai. E meu pai sempre que se vira, né, no inglês, tudo. Eu falei, nossa, dessa vez eu vou ter que me virar. Vamos lá, daí tem os micos, né, de inglês, tudo. Aí faz parte do brasileiro. O pastor falou que a gente ia ficar na casa de irmãos da igreja. E aí, nisso, a gente foi. Não conhecíamos eles nunca tinham recebido gente que não conhecia, tipo, não conheciam, e a gente nunca ficou em uma casa que a gente não conhecia. Chegamos lá, que casa maravilhosa, assim, nos receberam tão bem. Foi uma conexão de Deus, sabe? Os filhos estavam precisando de Jesus. A mãe, né, a moça da casa estava precisando de uma amizade, de uma amiga. Ela fez muita amizade com a minha mãe. Eu fiz amizade com a filha dela. Foi um tempo muito precioso. Que aí Deus já começou a mover as coisas, sabe? Deus não faz nada por acaso, une propósitos, né? Muito, muito. E aí eu ministrei os primeiros dias ali, né, na Family Church. Foi muito, muito precioso, uma experiência única. É uma igreja americana, a estrutura toda americana. Só que aí tem os cultos brasileiros e hispanos. Então, né, o nosso brasileiro... Você ministrou em inglês, português? Em português. Só que
Aí eu aproveitei, realizei meu sonho, que era... eu só escuto... A maioria dos meus dos louvores que eu escuto é só em inglês, só americano. Embora eu não falo inglês. Não falo. Assim, sei o básico, sei me virar. Eu escuto muita música em inglês. Então eu realizei meu sonho de, tipo assim, fazer os medleys, né? Meio português, meio inglês. Aí foi maravilhoso, assim, o que Deus fez, sabe? Reavivou a igreja. É uma igreja mais tradicional, que não é muito do pentecostal. Mas eu falei, vou cantar um Jefferson Swelling aqui, não tô nem aí. Não tô nem aí. E foi uma bênção, assim. Me convidaram? Aí eu cantei os 3 dias, tive umas experiências, eu declarei, essa vai ser uma viagem profética. Que legal. Aí no primeiro dia eu conheci pessoas chaves também, algumas pessoas que eu sempre acompanhei, mas eu nunca pensei que eu fosse conhecer e não sabia que estariam na mesma conferência que eu. O Guilherme Batista, não sei se você conhece ele. Do Retiro, né? Conheci a Jay Reis também, o Caleb. São influenciadores, mas eu sempre acompanhei. Sempre acompanhei a galera do Retiro. E aí conheci eles lá na primeira noite. Eu ministrei louvor, o Guilherme Batista pregou. E foi muito especial. Aí foi muito doido, assim, como Deus fez as coisas. Ministrei, aí ele falou, amanhã a gente vai pregar na Lagoinha, no Rocket Camp da Lagoinha, do André Valadão. E eu, nossa, sempre acompanho também as coisas. Eu falei, nossa, que massa, né? Ele falou, vamos com a gente, vou te levar. Aí eu, ai meu Deus, eu vou, né? Vamos lá. Aí eu fui. No outro dia, chegamos lá, um camp, assim, bem americano, 300 adolescentes. Aí ele ia pregar, depois a Jay Reis ia pregar e falou, canta. Aí eu, como assim cantar aqui, tipo, no Rocket da Lagoinha? Como assim? Eu falei, canta. Cantei, ministrei uma música lá depois que ela pregou. Aí eu recebi alguns convites especiais, enfim. Então foi, tipo assim, no lugar certo, na hora certa, com quem Deus queria. Deus preparou tudo, ele faz as pontes, assim, de uma forma tão poderosa. Enfim, aí eu ministrei nessa igreja. E daí, na outra semana, eu fui para outra casa de uns amigos nossos. E esses amigos, eles tinham outra casa lá nos Estados Unidos. E quem tava lá era o Leonardo Sali. Que eu, assim, eu não conhecia muito. Já eu tinha ouvido falar, já tinha visto vídeo no TikTok, assim, ele profetizando. Tem bastante vídeo no TikTok. Até salvei uma vez um vídeo dele. E daí, ele abriu uma igreja recentemente lá, né? IPTM Orlando, que tá começando, mas já é bênção demais, assim, já tem bastante gente. Só que ele não mora lá, então ele vai de vez em quando. E aí, exatamente no dia que ia ter um culto, o último culto dele lá nos Estados Unidos, o pessoal do louvor, tipo, não ia. Não sei o que aconteceu lá. E daí falaram, a gente tá com uma cantora na nossa casa, pode ser? Tipo assim. Aí eu ministrei louvor lá na igreja. Foi bem um convite do nada, assim. Eu falei, nossa, vou. Então eu separei as músicas, foi bênção de Deus, assim, o que... Foi muito massa o que Deus fez. Eu vejo que... te cortando um pouquinho. A nossa geração, ela carece muito, né? A gente vê tantas pessoas ministrando louvor, tantas pessoas cantando. Tem muito... Você abre ali TikTok, o Insta, você vê tanta pessoa que canta bem, mas... Não puxando sardinha, mas já puxando. A gente te convidou a primeira vez, e na primeira vez que a gente convidou, eu falei, nossa, a Milena é muito mais, o ministério dela é muito maior, porque as pessoas que veem a forma que a simplicidade e a profundidade que é a adoração, essas conexões que você comentou, com certeza vão acontecer, e eu declaro, né, nessa manhã, que vão acontecer muito mais, porque a nossa geração e a gente como pastor, líderes de jovens, a gente carece de pessoas assim, sabe? A minha oração tem sido, Senhor, levanta no meio deles cada vez mais Milena Zamorim, para fazer conexões e para, sabe, esse pulo que você falou assim, nossa, foi tudo tão do nada, a gente brincou aqui, mas, sabe, o inimigo lá fora, acho que no último podcast nós falamos sobre isso, o inimigo lá fora, ele acelera tanto a vida dos jovens, adolescentes, das nossas vidas, para que a gente caia de uma maneira tão rápida.
Muito. E a minha oração tem sido assim, Senhor, acelera esse Em processo. nome de Jesus. Sabe, das pessoas voarem mesmo, serem reconhecidas, conhecidas cada vez mais. Amém. E eu acho que nome de essa Jesus. conexão aí sua que você comentou só vem de contra isso que está no nosso coração. Amém. Que o Senhor acelere cada vez Em mais nome isso. de Jesus, eu recebo, E eu lá, creio. e lá você conheceu o creio. Guilherme e agora eu acho que esse podcast vai pro ar, eu acho que bem na semana que você vai estar por lá, não vai? Aham. A Milena só falou assim, essa semana a gente conversando no dia que a gente ia gravar, né? Aí eu lembro que você falou assim, eu vou estar em Goiânia. Daí eu falei, ela vai pro Retiro. Vai pra Aí deu uma semana depois, tá lá. Aham. Como é que foi Nossa, isso? foi muito doido, porque eu falei pra ele, né? A gente foi lá no camp da Lagoinha, aí eu fui me despedir e ele falou, você é filho de pastor? Aí eu, aham. Então, a gente vai ter um retiro de filhos de pastores. Eu falei, que legal. Ele falou, então, e a gente vai ter depois o de influencers. Eu quero que você vá. Aí eu, nossa, eu quero isso. Aí eu falei, bom, pastor, eu não sou muito blogueira, assim, não sou tiktoker, não faço muito vídeos de influencers. Ele falou, não tem problema. Daí ele fez um outro convite, que logo, talvez eu conte. Que legal. Mas para quem não conhece, né? Também estamos falando aqui na internet, o Retiro é um retiro para influências, que o Guilherme é um projeto muito legal. Que ele traz, né, para que realmente cada vez mais levantem e cada vez mais sejam profundos os influencers, né? Não fique ali talvez só numa dança, não fique só, mas que tenha esse encontro com Jesus. Exatamente. Eu acho que você pode falar com mais autoridade. Não, é realmente um encontro de influencers cristãos, mas a gente fez uma reunião essa semana, ele fez uma reunião com a galera que vai. Ele falando, gente, sei que vocês são influencers, muitos trabalham com isso, mas deixem alguém cuidando pra vocês, porque eu quero que vocês vão lá pra ter experiências com Deus. E retiro, né? A gente tá se retirando do mundo. Eu falei, eu tô indo, porque como eu não tenho, tipo assim, tantos seguidores igual essa galera tem, 100 mil seguidores e tal, eu falo que, assim, foi um convite inesperado, mas Deus já havia preparado, né? Então eu tô indo, assim, com expectativas em Deus. Eu falo, Deus, o Senhor me surpreende lá, entendeu? Vai fazer as pontes, as conexões, e eu tô indo pra te buscar. Então eu tô indo domingo, agora, pro retiro de filhos de pastores, e daí eu fico pro de influencers. E vai ser bênção eu creio, assim. Mas essa viagem realmente foi uma viagem marcante. Foi um marco na minha vida, foi uma virada de chave. Eu declarei, essa vai ser uma viagem profética. Então, eu lembrei da palavra profética de 5 anos atrás. E aí pensa, eu lá nos Estados Unidos, todos os dias, eu fiquei 12 dias, Deus falando comigo, assim, eu tava todos os dias com o coração, assim, nossa, assim, Deus, o Senhor tá cumprindo. Sabe quando você se vê na promessa, vivendo a promessa? Gente, eu tô na promessa de Deus, eu tô vivendo o que Ele prometeu. Ele é fiel e faz além do que a gente pensa. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então, é tudo por ele. Primeira pregação, eu, assim, comecei a pregar recentemente, né? Nunca pensei que fosse pregar, pelo fato de eu ser meio improvável nessa questão de falar, né? De me expressar, sempre meio enrolada. Até falei pro pastor, me perdoa se eu me enrolar aqui ou se eu for para outro caminho da conversa. Mas eu nunca pensei que eu fosse pregar. E aí, ano passado, eu tive a minha primeira pregação nos Adoles. Aí, esse ano, eu preguei 2 vezes. Bom, 3 vezes aqui na igreja, nos adolescentes. E foi bênção demais todas as vezes. O meu primeiro convite para pregar fora da minha igreja já foi nos Estados Unidos. Você vê que, assim, como Deus realmente surpreende. Eu preguei na Bola de Neve, pro Flame, né, pros adolescentes. Eles estão começando, os adolescentes e jovens. E aí, eu tava lá, eu ministrei o louvor. E aí, quando eu ia começar a pregar, o pastor da igreja chegou e sentou na minha frente. Eu falei, meu Deus, vou pregar com o pastor na minha frente, que responsabilidade. E aí, preguei sobre a volta de Jesus, um tema que estava forte no meu coração. E foi realmente céu na terra. Aí, no outro dia de manhã, eu fui ministrar na igreja mesmo. Ministrar só o louvor. E aí, tava acabando o culto e tudo mais. O pastor tem uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira do Brasil, no altar. Aí eu vi que ele tirou aquela bandeira dos Estados Unidos, né? Tudo bem. Aí ele começou a falar, ele abriu a palavra de Deus em Daniel.
começou a falar sobre Daniel 1, que Daniel ele não se contaminou com as coisas do palácio, com as coisas do rei. Daniel não se contaminou. E olha que interessante. Um dia antes, no dia da minha pregação, de manhã, eu fui abrir a palavra de Deus. Eu falei, ai Deus, vou ler a tua palavra, tipo, fora do que eu vou pregar, fora do tema que eu vou pregar. Quero ler a Bíblia. Daniel 1. Aí eu lendo Daniel 1, ali, tipo assim, Daniel não se contaminou, né? Eu lendo, eu falava, nossa, mas por que Deus tá me dando? Fazia tanto tempo que eu não lia Daniel, sobre Daniel, tipo, sabe? Por que Deus tá falando isso? No outro dia o pastor começou a ler. Aí eu falei, vixe, vai vir alguma coisa de Deus aí, né? Deus tá falando. Daí ele virou, porque Milena, Deus usou você para falar com um pastor ontem numa pregação tão simples, mas tão poderosa. Deus usou você para falar comigo e nessa manhã, nós como igreja, nós queremos fazer um ato profético sobre a sua vida. Olha, foi muito poderoso, pastor. Ele pegou a bandeira e falou, e nós queremos te entregar essa bandeira. Foi, assim, eu não esperava, realmente. Nós queremos te entregar. Eu li Daniel e, assim como você pregou ontem, você decidiu não se contaminar com as coisas desse mundo. Você, como uma menina jovem, adolescente jovem agora, decidiu não se contaminar, assim como Daniel. Ele tinha um coração puro, guardou o coração. Então ele entregou aquela bandeira e começou a profetizar sobre a minha vida, falar que eu seria usada não só ali, mas em outros lugares. E me entregou aquela bandeira como uma palavra profética. Tanto que eu até postei uma foto, assim, tirei, foi uma palavra profética. E eu me movo por cima das palavras proféticas. Porque eu realmente sei que Deus, ele cumpre promessas. E basta a gente confiar, basta a gente permanecer com uma fé inabalável. Olha aqui, Olha gente, aí. inabaláveis. Dá um close. Dá um close. Aqui, ó, ganhei deles. Inabaláveis. Permanecer com uma fé inabalável. É claro que as lutas vão vir. É claro que os momentos difíceis vão vir. Eu, na minha cabeça, eu pensava, nossa, mas como que eu vou para os Estados Unidos? Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai abrir essa porta? Mas a verdade é que a gente não tem que entender. Mas a gente tem que confiar, porque se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é um Deus de promessas e Ele continua fazendo. Ele vai fazer. Então, se você recebeu uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra vinda da Bíblia, porque Deus fala conosco em todos os momentos, se apegue firmemente nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Receba essa pedrada aí, de leves na sua vida. Amém. Você já compartilhou muitas experiências, mas a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados é: em que momento Meu Deus, que vida, difícil. ou quais momentos da sua vida você teve um up? Que Deus, uma experiência marcante, sei que você já compartilhou alguns, mas ou pode ser essa dos Estados Unidos, qual que para você, ou Também. recente ou antiga? Um up. Olha, de começo foi o momento em que Deus me chamou, né? Foi o momento que Deus me despertou, realmente essa chave foi virada, mas eu vejo que teve o processo para esse up, né? Como eu falei, o processo de eu buscar no secreto, eu recebi muitas outras palavras vindas de Deus e palavras no secreto, sabe? Experiências marcantes, assim, de eu estar no meu secreto ali, orando e buscando e Ele começar a me dar algumas visões, sabe? Uma visão... Nossa, eu tive uma visão uma vez muito poderosa, que foi enquanto eu estava ministrando louvor na igreja, foi, tipo, no dia do Natal, eu acho. Não tinha quase ninguém na igreja, tipo, tinha, sei lá, umas 10 pessoas na igreja. E daí, tava ministrando Atos 2 ainda. E aí eu fechei o olho, assim, começou a me vir uma visão, tava tudo preto. E aí eu via, tipo assim, no meio da escuridão, um coração. Não, assim, um coração mesmo. E aí eu via que esse coração começava a estar em chamas. Começava a transbordar, assim, em chamas, sabe? E aí, de repente, começava a aparecer muitos outros corações. Milhares de corações. Só que esses corações não estavam com essa chama. E aí esse coração começava a jorrar esse fogo, essa chama, e alcançar os outros corações.
eu falei, uau! Tipo assim, que visão poderosa, sabe? Eu creio que não o que está em mim, muito pelo contrário, não por mim, não pelo meu louvor, não pela minha voz, nossa, muito pelo contrário, mas pelo que Deus derramou e depositou em mim. Eu creio que está alcançando e vai alcançar muitos jovens. Esse é o propósito, esse é o foco do meu ministério. Né? Então, essa foi uma das experiências marcantes assim, que eu tive. Tive algumas outras visões poderosas assim, com Deus, sempre ali buscando essa experiência dos Estados Unidos. Realmente foi também uma virada de chave, porque foi uma experiência de estar ministrando para muitos tipos de igreja. Né? Eu falei, cara, eu tô de manhã, na Bola de Neve e de noite numa assembleia tradicional. Foi, tipo assim, muito engraçado, assim, porque você começa a aprender a lidar com tipos de pessoas diferentes. Lá, os jovens e adolescentes nos Estados Unidos, eles são muito mais frios, eles são muito mais gelados. Lá é muito difícil essa parte. Nossa, se eu começar a falar aqui, eu vou longe. Mas é muito difícil. E o povo aqui no Brasil acha que é o contrário, talvez. Né? Não sabe da realidade. Aqui a gente puxa uma adoração, o povo já tá tudo se abraçando, chorando. Não. Gente, eu passei por algumas situações muito difíceis lá. Assim, em questão de ministração, sabe? Então, a gente tem que dar valor. A gente não tem noção do que a gente tem aqui. É bom você falar isso. Do que os adolescentes, os jovens podem ter, sabe, aqui. E parece jargão, né? Mas aquilo que a gente está vivendo no Brasil é algo ímpar, assim. Que a gente não dá valor, assim. Puxa, será que algum dia vai acabar? Como que é lá fora, né? Aqui do lado, um país que foi berço do avivamento do mundo. E agora a gente vê essa realidade. É muito difícil, assim. Nossa, eu vi realidades muito... E se você tá ali ministrando com a sua memória aqui de como é no Brasil, que a galera chora ali, você acaba perdendo o controle da administração, né? Exatamente. Perdendo o foco ali. Muito. Então, tem que fechar os olhos ali, ministrar pro Senhor. Exatamente, porque senão tem igrejas que infelizmente são muito religiosas, que se prendem muito a liturgias, mas o Espírito Santo tem autoridade para mudar liturgias, para quebrar liturgias. E, enfim, eu acho que teve bastante experiências, né? Mas essa viagem realmente foi um marco. Foi um marco, assim. Deu. Amém. E pra gente já ir pro final, você, itinerante aí, meu Deus, difícil achar agenda com mulher, hein? Nossa, até parece. Você recebo isso. Com certeza teve alguns perrengues aí ministrando. Nossa, teve. Teve algum aí? Teve alguns. Não dá pra falar aonde foi, né? É verdade. Ixi, nossa, teve uma vez que eu fui ministrar em uma igreja com o pessoal da banda. Não tem uma banda fixa ainda, né? Tipo assim, o Matheus... Não, mas não tem uma banda fixa ainda porque os músicos que sempre tocam comigo são de igrejas diferentes, não são da minha. Então, eu sei que eles têm seus compromissos, tocam com outras pessoas, mas tem os que eu sempre toco, né? A gente foi numa igreja lá em Ponta Grossa. Não vou falar qual, né? Mas lá em Ponta Grossa. E aí tava cheio, assim. E aí eu lá tava, tipo, meio que começando. Ainda não sabia como agir. Em um momento que eu tava lá ministrando e do nada acabou a luz. Nossa. Mas aí começou, a gente puxou um louvor, foi benção demais. Só que aí eu olhava pro lado, o músico, o tecladista, ele tava desesperado. Ele, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí ele, pega um violão, pega... E daí a galera, calma, relaxa. Aí eu olhei pro lado, começou a cair fogo de um negócio lá que tava estourado na igreja. Assim, uma loucura. Sempre tem, né, algumas coisas assim pra gente passar, pra gente aprender. No começo do meu ministério, assim, quando eu tava começando a ministrar, tipo assim, eu lembro que o pastor falou, sempre nos adolescentes, né? Essa semana você que ministra. Então, eu que escolhia todas as músicas, repertório e tudo mais. Eu não sabia nem dar um boa noite direito. Aí eu fui bem envergonhada, ministrei uma música, mas fora do tom, bem fora do tom. Aí
acabou a música, eu não sabia, tipo, como falar. Aplauda o Senhor, glória a Deus. E a galera não tinha se tocado que tinha acabado. Então, tipo, acabou a música, ficou um vácuo, assim, né? Um vazio. Aí eu fiquei nervosa, de tipo assim, tá, galera, vamos aplaudir. Eu meio que, a galera me zoou até hoje, eu meio que ordenei, eu falei, batam palmas! Ai, foi uma vergonha! Então, não, todo mundo lá dos Adonis lembra, assim, tipo, batam palmas! E a galera, tipo assim, eu acho que nem escutou. Alguns começaram a bater palmas, alguns começaram a se olhar. Ai, que vergonha, que vergonha. Mas é sempre coisas, assim, que a gente tem que passar pra aprender. Vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Ixi, tem algumas coisas engraçadas, mas quem tem mais história engraçada é o meu pai. O dia que você trouxer ele vai te contar muita coisa engraçada que ele já passou. Já passa uma listinha de coisas pra gente pegar ele de Vou surpresa. passar. Amém. Ai. E eu sei que você já falou de muitas coisas que têm acontecido no teu ministério, mas o que tá queimando no coração da Milena hoje? Olha, agora em relação a projetos, eu quero muito em breve gravar ao vivo. Tem canções novas vindo aí. Pra quem não sabe também, eu tenho as minhas canções gravadas lá no Spotify, né? Tenho 3 músicas, Meu Lar, Recomeço e Mais Que Canções. Foi você mesmo que escreveu? Aham. Ah, que legal. Todas eu que escrevi. E eu tenho algumas outras, só que ainda tô nesse projeto de gravar e lançar tudo mais. Aos pouquinhos eu vou fazendo. Mas agora o que tá queimando no meu coração é realmente ver o avivamento. E eu já tenho visto. Porque avivamento não é a gente ficar esperando meu Deus, um evento. Né? Nossa, vamos esperar um evento tipo descendo. Conferência do Espírito Santo. Exatamente. Não, é ver o avivamento começar em nossa igreja, começar na minha igreja, a começar nos lugares onde eu vou ministrar, sabe? É eu ser o avivamento para alcançar novas vidas. Avivamento é muito mais que um barulho, é muito mais do que uma emoção passageira. Avivamento é transformação de almas e de mentes. Avivamento é um despertamento. Então, o que queima no meu coração, o que é o propósito do meu ministério é ver adolescentes, jovens, vidas restauradas e transformadas pelo evangelho que me alcançou e me alcança todos os dias. Amém. É isso que eu quero. Meu ministério também é muito mais do que o ministério de louvor. Não é só ficar ali e cantar. Eu amo evangelizar. Eu já legal. participei de um projeto chamado Awake, que é de evangelismo nas escolas. Eu faço parte do grupo de missões da igreja, a gente já foi para algumas viagens missionárias. Eu amo evangelizar, assim, tipo, eu tô na rua, eu falo, meu Deus, eu preciso falar de Jesus para alguém hoje. Ou eu começo a conversar com uma pessoa, aí eu começo conhecendo, né? Tipo, uma moça, esses dias eu tava na TIM, e aí eu comecei a conversar, ela deu abertura, né? Ai, começou como se fosse uma amiga, assim, que já conhecia. Então, eu trago pra perto, tipo assim, eu conheço, eu falo um pouco mais, e aí pra ver em algum momento como que eu vou falar do evangelho aqui. Eu preciso falar de Jesus. E a mulher começou a chorar, comecei a falar, volta pra Jesus. E aí ela começou a chorar, ela, meu Deus, você veio no dia certo, eu tô afastada dos caminhos de Deus, eu preciso voltar. Então, eu amo evangelizar. Então, é isso que queima no meu coração. Alcançar vidas e Amém. Estamos aí, para a glória de Deus. Muito bom estar aqui. Amém. Isso, olha o que Deus faz, né? Uma tímida Meu evangelizando, Deus, fala sério. cantando as nações, profetizando, ministrando louvor, pregando aí agora. Que Deus te use cada vez mais. Obrigado por esse tempo que você passou conosco. Como eu falei, vou repetir, você é referência para a nossa geração, para os nossos adolescentes. O pessoal do UP que pediu, olha aqui, tá aqui ela. Deus abençoe, amigos. Muito precioso, muito especial. Nossa, eu amei. Foi muito gostoso. Amém. Tenho certeza que nada do que a gente faz é por acaso. Esse podcast, esse tempo que nós passamos de mesa aqui, possa servir para despertar outros adolescentes, jovens,
que estão ali no tempo, que já tiveram talvez experiências com Deus e que ainda não se despertaram, né? O Up Dá tempo. É esse tempo que você tem na sua casa. Tira um pouquinho o tempo do seu celular, assista um Upcast como esse, tenho certeza que vai abençoar a sua especial. vida. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada a todos, a todos, né, que me convidaram, a galera que está aqui também, né, na produção. Fico muito feliz e honrada por poder estar aqui. E eu continuo dizendo, Deus é um Deus dos improváveis. Amém. Gente, sigam a Milena, você que não segue ainda, lá no Insta, no TikTok, que mais? TikTok eu tô começando, Tá aos pouquinhos, começando. mas o meu Spotify, no YouTube, no meu canal do YouTube, Milena Amorim, e no meu Instagram, né, que eu tô sempre postando vídeos, Milena Amorim, tudo junto, Milena Amorim _. Pode seguir lá. Tá bom. Gente, obrigado por você que assistiu até agora. Estou muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui no Upcast. Eu queria desafiar você que ainda não seguiu a gente aqui no nosso canal, não se inscreveu no nosso canal. Siga a gente também lá no nosso Instagram, o Upcast. Instagram é o Upcast, tudo junto. A gente vai estar lá postando os cortes, os links para você vir para esses vídeos. E você que deseja, tá? Um convite que é a primeira vez que a gente vai fazer. Você que deseja ser um patrocinador com uma oferta voluntária, pode ser um cafezinho, pode ser alguma coisa que Deus está tocando no seu coração para que esse projeto se prolongue, né? É tão bom a gente ter na nossa TV, na nossa casa, um canal, uma oportunidade de nós ouvirmos experiências. E a nossa oração, o propósito do Upcast é que essas experiências possam promover em você um verdadeiro upgrade. Amém. Na sua vida ministerial, na sua vida sentimental, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Que Deus realmente te desperte. Se você deseja fazer parte disso, chama a gente em algum momento dessa tela aqui, interaja com a gente, fala, eu quero fazer parte, eu quero abençoar, talvez o pouco que você tenha, a maneira que você pode, tenho certeza que Deus vai abençoar e vai prosperar a sua vida, tá bom? Amém. Deus abençoe, até o próximo Upcast. Tchau, gente, obrigada, Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima.